Oba, tudo bom, pessoal? Então, eu sou o Thiago Fukuda, eu sou médico neurologista. Estou aqui hoje, então, para falar um pouco sobre esclerose múltipla, tá? Hoje a gente temos como objetivo, então, falar de uma forma simples, né, sobre a esclerose múltipla. E eu vou trazer, então, um pouco sobre o conteúdo da aula. Inicialmente, a gente vai começar a falar sobre definição, depois epidemiologia, falaremos um pouco também sobre as principais topografias de lesão desmielinizante na esclerose múltipla, conversaremos sobre os principais sinais e sintomas, sobre as formas clínicas, critérios diagnósticos e falaremos um pouquinho também sobre o tratamento da esclerose múltipla. Bom, então, só para começar a definir a esclerose múltipla, ela é uma doença que é uma doença autoimune, ou seja, que a reação inflamatória que vai ocorrer na esclerose múltipla é dada pelo nosso próprio sistema imune, é inflamatória, então, como eu já falei, vai ocorrer um processo inflamatório devido a essa autoimunidade. Ela é desmielinizante porque a principal região de acometimento vai ser a região da mielina, que é uma capinha que vai recobrir os neurônios e isso aumenta a condução, a velocidade de condução deles, e ela também é degenerativa. Então, mesmo não havendo uma fase inflamatória da esclerose múltipla, pode ocorrer lentamente uma perda neuronal, uma destruição dos neurônios do sistema nervoso central, independente da fase inflamatória. Então, é uma doença que ela tem múltiplas facetas, né? Tanto uma faceta inflamatória, como também uma faceta degenerativa. Isso é importantíssimo, porque no movimento da gente tentar identificar e no momento da gente escolher a melhor terapia, a gente tem que entender essas duas características da esclerose múltipla. A gente sabe que é uma doença que ela vai acometer em torno de 2 a 3 milhões de indivíduos no mundo, né? Cada vez mais a gente vê um aumento do diagnóstico em pacientes jovens, né? Tanto pela facilidade de novos métodos, como mudanças de critérios diagnósticos. Isso facilita o diagnóstico, tanto no Brasil como no mundo. Em países desenvolvidos, é a principal causa de incapacidade em pacientes jovens, fora as causas traumáticas, né? Daí a importância da gente conhecer um pouco da esclerose múltipla, já que a gente tem terapias eficazes e, quando não tratadas ou mesmo identificadas tardiamente, ela vai levar uma incapacidade ao paciente, que geralmente é jovem, e esse paciente, algumas vezes, inclusive, ele vai, além de estar fora do mercado de trabalho, é um paciente que ele pode utilizar também o sistema de saúde de uma forma precoce. Então, é mais frequente ocorrer entre 20 e 40 anos, principalmente em mulheres, né? 1,4 a 3,1, mas podem ocorrer em pacientes um pouco mais velhos e até em crianças. Então, é uma doença que ela ocorre mais frequentemente em jovens, mas não é um critério de exclusão ocorrer em pacientes um pouco mais velhos e até em crianças. É predominantemente predominante uma raça caucasiana em pacientes de raça branca, mas pode ocorrer em outras etnias também. Aqui o mapa de prevalência mundial. Sabemos que esse mapa já se modificou um pouco, inclusive com o aumento da prevalência dos portadores de esclerose múltipla, mas aqui a gente consegue ver que as regiões que têm o maior número percentual de casos são essas regiões que ficam fora da região tropical, né? Então, são justamente os países nórdicos, né? Estados Unidos, Canadá e Europa, onde a gente tem uma maior incidência e prevalência de esclerose múltipla, e os países tropicais, como a África, a parte do Brasil ou da Ásia, eles acabam tendo uma incidência, uma prevalência um pouco menor do que os países nórdicos. É uma doença ainda de etiologia não completamente definida. O que a gente entende que existe uma interação entre o fator de risco genético, aqui alguns genes citados, né, junto com o fator de risco ambiental. Dentre os principais fatores de risco ambientais, a gente já viu aquele mapa de prevalência, então a latitude geográfica, principalmente onde tem uma baixa exposição solar e os níveis baixos de vitamina D. A gente não tem certeza que se a gente repor vitamina D, a gente vai prevenir esclerose múltipla, mas os níveis baixos de vitamina D estão associados ao maior risco de desenvolvimento.
É uma dieta com excesso de gordura e obesidade, principalmente em adolescentes, é um fator de risco para o desenvolvimento de esclerose múltipla, assim como exposição ao tabaco, ao cigarro, tanto confere mau prognóstico como fator de risco, e algumas infecções, esse ano já bem definida, a infecção pelo EBV, trabalho recente publicado na revista Science mostrou que os pacientes que se infectam por Epstein-Barr, principalmente jovens, já no início do serviço militar, eles podem ter até 32 vezes maior risco de desenvolver esclerose múltipla do que os pacientes que não tiveram essa infecção precoce pelo Epstein-Barr. Teoria da higiene, também que é abordada por alguns autores, de que talvez locais com uma maior incidência de verminose teriam uma menor incidência de esclerose múltipla. Isso é um dado por estudos ecológicos, mas uma associação ainda fraca para a gente afirmar isso. E o risco genético são esses genes, principalmente associado ao HLA, sabendo que o máximo de risco que a gente tem são gêmeos monozigóticos, sendo um paciente tendo o risco do gêmeo monozigótico em torno de 30% a 50%, e isso vai caindo, esse fator de risco, com o distanciamento familiar do paciente. Aqui só mostrando, que a esclerose múltipla é uma doença que ela afeta o sistema nervoso central e o nervo óptico, e pode afetar qualquer topografia, qualquer disseminação no espaço, desde o nervo óptico, região de encéfalo, região de corpo caloso, tronco encefálico e medula, Então, ela pode acometer, pode inflamar qualquer parte do sistema nervoso central e do nervo óptico. E aí, sintomas, e essa parte é muito importante, que são os principais sintomas da esclerose múltipla. Então, é importante, principalmente pacientes jovens que desenvolvem, por exemplo, uma dor ocular e uma redução da acuidade visual, sem uma causa oftalmológica. Isso pode ser uma neurite óptica, que é um sintoma muito característico de início da esclerose múltipla. Uma visão dupla, principalmente quando essa visão dupla ela ocorrer somente com os dois olhos abertos, o que a gente chama de uma diplopia binocular. Então, isso é bem característico em pacientes jovens. Incoordenação, ataxia, dificuldade para falar, que ocorre de uma forma aguda em pacientes jovens, como sinais de tronco ou de cerebelo, também são sintomas bem característicos. E o acometimento da medula, com uma mielite transversa, mas que geralmente é uma mielite transversa parcial, ou seja, que vem ou sintomas sensitivos, como formigamento de membros inferiores, alteração da força de membros inferiores, ou alterações em relação à evacuação ou em relação a sintomas urinários. Geralmente, diferente de algumas outras doenças na qual a gente vê uma mielite completa, uma mielite transversa, é mais comum que os surtos, ou seja, as pioras agudas relacionadas à esclerose múltipla, se apresente com sintomas parciais de acometimento da medula. E alguns outros sintomas, ou sinais, característicos, o sinal de Lermite, que na verdade é conhecido como sinal, mas na verdade é um sintoma. O paciente se manifesta com um choque que percorre sua coluna, toda a sua coluna, no momento que faz uma flexão do pescoço. Isso é bem frequentemente associado, principalmente os pacientes que têm uma cicatriz de alguma lesão na medula cervical, e o fenômeno de UTOF. O paciente com esclerose múltipla, ele pode se queixar, por exemplo, de fadiga, uma fadiga importante, e os sinais das sequelas da esclerose múltipla podem piorar com calor, com febre, até com estresse físico ou psíquico. Isso eu chamo de fenômeno de UTOF, que geralmente é uma piora transitória. Um paciente, por exemplo, que teve uma mielite parcial, se recuperou depois do surto, mas em um determinado momento ele teve uma febre, ou então ele fez um exercício muito importante que aumentou a temperatura corpórea, ele pode ter um retorno dos sintomas de uma forma transitória, porque a gente sabe que quando ocorrem lesões desmielinizantes e o nervo ele precisa de uma condução um pouco mais rápida, acaba levando uma sensação de um retorno de um déficit. É o que a gente conhece na esclerose múltipla como um fenômeno de UTOF.
E sabendo, então, que a esclerose múltipla tem várias formas clínicas. Então, esses sintomas que a gente conversou, esses sinais e sintomas que a gente conversou agora, eles podem ocorrer de uma forma primariamente progressiva, ou seja, sem flutuações agudas, sem pioras e melhoras, o paciente, a cada momento, ele vai piorando algum dos sintomas. É uma forma que é muito mais degenerativa do que inflamatória. Ela ocorre em uma minoria dos pacientes, em torno de 10% dos pacientes. A forma remitente recorrente, ou surto-remissão, é a forma mais comum. Em torno de 85% dos pacientes, eles vão ser acometidos por essa forma. Então, é na qual o paciente ele vai bem, de repente ele tem uma piora, como uma dor ocular, uma neurite óptica. E essa piora, ela tem que durar mais que 24 horas, pode progredir em até 30 dias, e depois, com tratamento, e às vezes até sem tratamento, o paciente pode ter uma melhora dos sintomas. Em determinado outro momento, ele pode ter um novo surto. Então, são surto, remissão, remitente recorrente, né? Então, ele não tem uma progressão nítida entre os surtos. Ele piora durante as exacerbações agudas, que são surtos. E a forma secundariamente progressiva, na verdade, é uma evolução dos pacientes com forma remitente recorrente, na qual, em determinado tempo de doença, eles param de ter surtos, essas exacerbações agudas, e eles seguem em uma fase progressiva, com a piora lenta e dos sintomas apresentados. Aqui, só demonstrando, então, a fase remitente recorrente, a fase secundariamente progressiva, na qual a gente vê que na fase remitente recorrente, o paciente piora devido a surtos. Na fase secundariamente progressiva, ele vai piorar independente dos surtos. E aqui só o componente inflamatório, ou seja, a fase que tem surtos é uma fase mais inflamatória. E as fases e as formas progressivas, elas são formas que ela tem um menor componente inflamatório. Então, o componente degenerativo, nesse caso, é muito mais importante que o componente inflamatório da doença. Aqui algumas outras apresentações, e isso é importante que a gente tenha essas definições na cabeça. Muitas vezes a gente, um paciente, por qualquer outra causa, uma alteração de memória, uma dor de cabeça, ele faz uma ressonância sem nenhum daqueles sintomas característicos e vem no laudo como lesões de características desmielinizantes ou que sugerem esclerose múltipla. Então, existe uma entidade chamada de síndrome radiológica isolada, na qual o paciente não tem sintoma característico, mas tem uma imagem característica. Alguns desses pacientes eles podem evoluir para a doença esclerose múltipla e outros pacientes eles podem ficar estagnados apenas com uma alteração de imagem. Mas é importante a gente conhecer que os pacientes eles podem ter imagem sem ter sintomas, né? É conhecido como síndrome radiológica. É importante ter o acompanhamento desse paciente, tratar ou não tratar, a gente não tem ainda uma evidência tão grande em literatura, mas é uma apresentação possível desses pacientes. E a outra é a síndrome clínica isolada. Na verdade, é o paciente que ele vai apresentar um daqueles sintomas clínicos, mas ele não vai ter recidiva e não vai ter critérios do que a gente chama de disseminação temporal da esclerose múltipla. É um paciente que ele não vai fechar critérios, mas é importante uma monitorização de perto para esse paciente tendo um outro episódio ou tendo depois, em relação aos critérios, uma alteração do líquor com a presença de bandas oligoclonais ou novas lesões da ressonância mesmo assintomáticos, esse paciente ele vai ter o diagnóstico de esclerose múltipla. Então, são formas de apresentação clínica que ainda não preenchem critérios de esclerose múltipla, mas que eles podem, uma grande percentual de pacientes, evoluir para a esclerose múltipla. E aqui, então, falando do diagnóstico, né? Então, o último critério hoje que a gente tem, ele foi atualizado em 2017, é o critério de McDonald, e esse critério, ele se embasa tanto em sintomas clínicos, no exame físico do paciente, quanto na evidência da disseminação do tempo e do espaço, que pode ocorrer clínico ou por ressonância, ou com a ajuda de exames laboratoriais como líquor, né? E sempre, como a gente vai ver mais adiante, é importante a gente descartar outras causas, como outras doenças inflamatórias ou infecciosas, para que a gente possa, pelo critério,
fechar o diagnóstico de esclerose múltipla, né? Aqui, assim, um quadrinho resumido dos critérios, mas, como eu falei, o importante da esclerose múltipla é que a gente tenha disseminação no tempo e no espaço. E a disseminação no tempo pode ser 2 surtos, por exemplo, um paciente com aneurite, depois de um mês apresenta uma ataxia, ou depois de um ano, uma fraqueza, um acino medular. Isso daí já preenche critérios de disseminação no tempo e no espaço, porque acometeu sítios diferentes. Ou o paciente pode ter um surto apenas e a gente necessitar da ressonância para demonstrar que a doença está disseminada em várias regiões. Ou mesmo da ressonância ou do controle da imagem para ver que esse paciente tem lesões que vão ocorrendo durante o tempo, né? Então, aqui é uma tabela resumida, mas mostrando que a gente pode preencher os critérios de esclerose múltipla com a clínica, mas que em um único evento a gente pode, por exame de imagem ou pela avaliação do líquor, demonstrar e fechar critérios diagnósticos com disseminação no tempo e no espaço. Aqui só dando um exemplo de como, na forma progressiva, já que a gente não tem surto, a gente pode dar o diagnóstico, né? Então, se a gente tiver um ano de progressão, lembra que essa forma ela pode não ter surtos. É o paciente que vai piorando aos pouquinhos. E além desse um ano de progressão, que pode ser retrospectiva ou prospectiva, se a gente tiver 2 desses 3 critérios, ou seja, se a gente tiver evidência de disseminação espacial pela ressonância, pelo menos uma lesão nas regiões típicas, né, periventriculares, depois eu vou mostrar córtico subcortical, o córtico justacortical ou infratentorial, e que na medula tenham pelo menos 2 lesões ou a evidência dessas bandas oligoclonais, que são simplesmente um achado no estudo do líquor, na qual a gente demonstra produção de anticorpos no líquor que não são vistos no sangue. Então, quando a gente tem uma reação inflamatória com a produção de determinados anticorpos, especificamente no líquido e não tem no sangue, isso é evidência de esclerose múltipla. Então, 2 desses 3, junto com um ano de progressão, excluindo outras causas, eu consigo dar o diagnóstico da esclerose múltipla primariamente progressiva, já que a gente não tem surtos para que a gente consiga dizer que esse paciente tem a disseminação temporal. E aqui só em relação à ressonância, né, aqui são aqueles mesmos critérios de disseminação espacial, que é aquilo, você ter pelo menos uma lesão em 2 regiões típicas, que eu já falei, periventricular, córtico justacortical, infratentorial ou medular, e a disseminação temporal pode ser, se eu tiver uma lesão ativa, ou seja, captante, e outras lesões não captantes, eu já preencho o critério de disseminação temporal. Ou, se em qualquer momento eu repetir o exame de ressonância e apresentar uma nova lesão. Ou seja, a esclerose múltipla, a gente vai precisar disso, disseminação espacial e temporal. Pode ser clinicamente suficiente, mas em um único episódio, com a ajuda da ressonância, eu consigo demonstrar essa disseminação espacial, quando acomete vários sítios, e temporal, quando a gente vê que ele tem lesões em tempos diferentes, ou que durante o acompanhamento vai apresentar uma nova lesão. Aqui só mostrando um exame de ressonância, quais são as lesões características. São essas lesões meio ovaladas, que elas têm contato, por exemplo, periventricular, e que elas seguem um caminho que a gente chama perivenular, né? Ou seja, ela vem perpendicular a essa região preta que é o ventrículo. Então, ela se dissemina onde tem as vênulas, né? Então, essas são lesões bem características, são lesões periventriculares, na qual elas tocam o ventrículo. Outras lesões que são bem características são essas, que a gente chama, que seguem a veia central. Então, assim, ó, aqui a gente consegue ver uma lesão ovalar e dentro dessa lesão a veinha central, que é justamente onde ocorre a inflamação da esclerose múltipla, que é nessa região perivenular, né? Aqui outro tipo de lesão também, ovoide, né? É bem característica de esclerose múltipla. Aqui algumas técnicas de imagens, aqui mostrando que esse DIR, que é essa imagem que escurece um pouquinho mais, é a substância branca, mostrando uma lesão aqui na região cortical, né? Que muitas vezes a gente pode passar despercebido
mas dependendo da técnica de imagem, a gente consegue ver também que é uma região córtico, justa cortical, também bem característico da esclerose múltipla. Aqui, quando a gente injeta o contraste, e essas lesões elas captam contraste, né? Elas captam quando elas estão ativas, né? Então, isso é um marcador de atividade de doença, que isso pode ser importante, por exemplo, para a gente fechar o critério diagnóstico, ou seja, tem uma lesão captante e uma lesão não captante antiga, tanto para a gente analisar a atividade de doença. Então, quanto mais lesões ativas, novas, isso significa que é uma doença mais ativa, que a gente possa necessitar, por exemplo, utilizar uma medicação de mais alta eficácia. Então, essa aqui é uma lesão justa cortical, também ativa, né, captação de contraste. Então, o gadolinho, o contraste na ressonância, ele é importante, tanto na hora de fechar o diagnóstico, quanto na hora da gente escolher a terapia mais apropriada para esses pacientes. E importante também, quando a gente faz um exame de imagem e vem aquele laudo, lesões, gliose, desmielinizante, causas microvasculares, importante que várias outras doenças, elas podem dar esses sinaizinhos brancos na ressonância, como, por exemplo, microangiopatia, paciente com hipertensão, diabetes, só que são lesões que eles não seguem muito o caminho perivenular, né? Eles são mais lesões justacorticais, que não tem contato nem com o córtex, nem com o ventrículo, e as lesões próximas do ventrículo ele não seguem aqueles caminhozinhos das veias. E a enxaqueca, né? Que são esses foquinhos pequenininhos, né? Que também não ocorrem perto do ventrículo, são lesões subcorticais, e mais em pacientes jovens, às vezes, ocorrem esses pontinhos em pacientes assintomáticos, né? E muitas vezes ele pode vir a suspeita de ser esclerose múltipla, quando na verdade pode ser simplesmente o paciente com enxaqueca. Então, são algumas armadilhas que a gente vê em exames de imagem, principalmente quando a gente vai no exame de imagem por outros motivos. E aqui só mostrando, isso aqui é uma imagem bem típica, né, que segue as vênulas, chamada de dedos de Dawson, nesse tipo de sequência, que é o flash sagital, que a gente corta mais ou menos ao meio, né, a região da imagem, a gente vê essas lesões bem típicas, que parecem dedos, né. Aqui lesões infratentoriais, mostrando também no tronco, próximo do nervo trigêmeo, também são bem características de esclerose múltipla. E aqui é um padrão de imagem que a gente já viu também periventricular. Então, essas são lesões mais características, diferentes daquelas anteriores que a gente viu da enxaqueca ou da microangiopatia. Aqui, só mostrando que também a esclerose múltipla ela dissemina no espaço e ela acomete também a medula, né? Geralmente de uma forma parcial, né? Aqui uma lesãozinha na medula, mas que ela poupa parte da medula. Geralmente são lesões que são salteadas, né? Espaçadas, não são lesões tão extensas como a gente vê em outras patologias, como aqui na neuromielite óptica, então a lesão extensa que pega mais de 3 corpos vertebrais, ou na doença do espectro MOG, também uma lesão extensa que desenha o H medular. Esclerose múltipla geralmente são lesões mais periféricas, salteadas, né? Então, importante no momento que o tratamento é bem diferente de cada uma delas. E aqui só essa observaçãozinha, toda vez que eu vou dar o diagnóstico de esclerose múltipla, é extremamente importante eu descartar outras causas infecciosas, como uma infecção por alguns vírus, como o HIV, sífilis, algumas outras doenças inflamatórias, como doenças reumatológicas, para a gente ver tanto se não há associação, como se isso não pode ser explicado por outra causa. Então, é importantíssimo fazer uma triagem de doenças infecciosas e inflamatórias antes de que eu feche o diagnóstico de esclerose múltipla. Então, citar um pouquinho só sobre o tratamento. Então, a forma remitente recorrente, que tem aqueles surtos ou aquelas exacerbações agudas, né? Então, a gente vai ter como forma de tratamento tratar surtos, tratar comorbidades, são pacientes que frequentemente apresentam outras comorbidades diretamente devido às lesões, como dor crônica, espasticidade, alterações cognitivas, ou mesmo como comorbidades que são mais frequentes na esclerose múltipla, como ansiedade ou depressão. E o tratamento modificador da doença, tem avançado muito, né, nesses últimos anos, e que hoje consegue, de uma forma muito efetiva, deixar o paciente
com menor risco de ter surtos ou progressão de doença. Então, aqui, como objetivo da aula, na verdade, é falar mais, apresentar a doença, falar um pouco mais dos sinais e sintomas, da apresentação clínica e radiológica dessa doença, eu só vou citar, né? Então, surtos, toda vez que o paciente tem uma atividade inflamatória e apresenta um déficit novo, o tratamento mais adequado é com corticoide, né? Que na maioria das vezes é feito venoso, com a metilprednisolona, 1 grama de 3 a 7 dias, muitas vezes a gente chega até 5 dias. Pode-se utilizar corticóide oral, dependendo dos critérios, mas é uma dose bem alta, né, de prednisona. Isso daqui vai dar mais de 60 comprimidos de 20 miligramas dia. Então, é algo que tem que ser feito com uma boa racionalidade em determinados pacientes, porque também pode ter um maior efeitos colaterais, principalmente na insônia. E em alguns casos muito graves, refratários, a gente pode utilizar de plasmaférese, por exemplo, que a gente já tem alguma evidência em casos refratários ao corticoide, de surtos, que a gente pode utilizar. Mas o tratamento padrão é do paciente que tem a esclerose múltipla remitente recorrente, que tem um surto com atividade inflamatória vista, corticoide venoso, que é a forma que a gente tem disponibilidade no serviço de saúde de fazer e que tem uma boa eficácia em relação a tratar esse paciente. Quando a gente pensa em tratamento de comorbidade, como eu falei, dor crônica, fadiga, a gente sabe, inclusive, que fadiga, o melhor tratamento não é medicamentoso. A evidência tanto da amantadina como da modafinila são baixas. A maior evidência é de atividade física, por exemplo, mudança alimentar, mudança em relação à prática diária de atividade física, né? Mas que, frequentemente, por exemplo, transtornos de humor, ansiedade, depressão, eles vêm como comorbidade. E tratar com inibidor de recaptação, com antidepressivos, pode modificar a qualidade de vida desse paciente. Assim como a espasticidade, que pode ocorrer em pacientes que têm a lesão, principalmente lesões medulares, a gente tratar com medicações como baclofeno para diminuir dor, facilitar a fisioterapia, ou mesmo toxina botulínica, isso também melhora a qualidade de vida do paciente. Paciente que tem uma incontinência urinária, por exemplo, a gente utiliza um anticolinérgico, isso pode melhorar a qualidade de vida do paciente, tendo cuidado, porque esse paciente também pode fazer retenção, e isso pode aumentar, por exemplo, o risco de infecção urinária do paciente. Então, tem que ter uma avaliação adequada, fisioterapia também, nesse caso, uroginecológica pode ajudar. Pacientes com comprometimento da marcha, a gente já sabe que fisioterapias, terapias de reabilitação, elas são o mais indicado, mas tem uma medicação chamada de fampiridina, que ela também pode ajudar alguns pacientes a ter melhora da marcha, né? E aqui a dor crônica, que eu pulei, então os pacientes que têm lesões neurológicas, eles podem desenvolver uma dor neurológica crônica, então os gabapentinoides, né, como pregabalina, gabapentina e antidepressivos duais ou triciclos, eles podem levar a melhora dessa dor neuropática, pacientes com esclerose múltipla. E para até tentar evitar, né, que apareçam sequelas importantes, que apareçam surtos, que esse paciente saia do mercado de trabalho, que esse paciente utilize o sistema de saúde pública, a gente tem que tentar o máximo possível modificar a doença com as drogas modificadoras de doença, que justamente o objetivo é prevenir surto, reduzir a progressão da doença, reduzir lesões e reduzir as comorbidades também. Aqui só uma evolução de mais de 16 medicações que a gente tem aprovada hoje para a esclerose múltipla, desde as mais antigas, que são os interferons subcutâneos, né, o glatiramer, até os imunobiológicos mais novos que a gente tem hoje em dia. Importante, aqui eu não vou falar cada uma delas, é que a gente sabe que a gente tem o que a gente chama de janela de oportunidade terapêutica. Janela de oportunidade terapêutica é quando a gente escolhe um tratamento adequado, baseado na atividade, nos marcadores prognósticos desse paciente, a gente consegue modificar o curso clínico da história natural da doença. Quanto mais a gente atrasa ou a gente escolhe incorretamente o tratamento, ou a gente demora de fazer um diagnóstico, menos o tratamento consegue modificar a doença. Ou seja, o momento que a gente tem de ajudar esse paciente a modificar a doença com terapias farmacológicas é fazendo um diagnóstico, identificando precocemente esse paciente, escolhendo adequadamente o tratamento. E uma segunda janela é quando a gente identifica rapidamente que o paciente falhou a um determinado tratamento e a gente acaba escolhendo um outro para controlar a doença, controlar os surtos, controlar a progressão, controlar lesões na ressonância, por exemplo. E isso a gente consegue escolher adequadamente baseado nesses critérios,
né, que são desde critérios epidemiológicos, por exemplo, que a gente sabe que pacientes sexo masculino, afrodescendentes podem ter um pior prognóstico, características clínicas, pacientes com taxa de surtos elevados ou recuperação incompleta dos surtos, eles têm um pior prognóstico. Quando a gente olha a ressonância, a gente já viu aquelas características, muitas lesões branquinhas ali no flare, no T2, o comprometimento da medula também tem um mau prognóstico, e principalmente aquelas lesões ativas. Quanto mais ativas, maior a chance desse paciente estar com uma doença de alta atividade e a gente precisa de uma droga de alta eficácia. Então, quando a gente tenta escolher uma terapia para modificar o curso da doença, a gente olha para essas características, tanto epidemiológicas, clínicas e radiológicas, para a gente escolher o melhor tratamento. Aqui só mostrando que essa é uma doença que ela pode ter extremos de apresentação, desde pacientes praticamente assintomáticos até pacientes extremamente graves, com déficit neurológico importantes. Olha a diferença de imagem, por exemplo, de um paciente com uma doença de alta atividade, a carga de lesão, tudo branquinho. Lesões captantes, né, de gadolínio, e aqui um paciente com pequenas lesões aqui no corpo caloso, uma lesão periventricular, uma justa cortical, que provavelmente é óligo ou assintomático. Então é importante a gente olhar com cuidado esse paciente, e hoje a gente já se permite, baseado, por exemplo, no PCDT 2022, ou seja, no protocolo clínico e diretriz do Ministério da Saúde para a esclerose múltipla. Então é importante a gente conseguir dar o diagnóstico rápido desse paciente, encaminhar desde a atenção básica para uma atenção especializada, porque a gente consegue, com base na distribuição pelo SUS das medicações, tanto tratar pacientes com alta atividade como com baixa atividade. Ou seja, é muito importante que a gente consiga levar esse paciente rapidamente a um atendimento especializado, identificando a causa, porque a gente consegue modificar com base naquela janela de oportunidade terapêutica, né? Só mostrando as diversas medicações que a gente tem disponível pelo SUS, desde medicações de mais baixa eficácia, como os intérpretes, aqueles injetáveis, os orais, até medicações de altíssima eficácia, como natalizumab ou alentuzumab, que são terapias monoclonais, e tudo isso presente no PCDT. Ou seja, importantíssimo a gente identificar, porque a gente consegue, em uma identificação rápida, uma escolha adequada do tratamento, modificar a vida e o curso clínico desses pacientes, já que é uma doença que ela não afeta a expectativa de vida, ou seja, o paciente ele vai ter o diagnóstico jovem e vai conviver com a doença durante toda a sua vida. Isso pode ser 30, 40, 50 anos de doença. Então é importante a gente conseguir modificar a história natural da doença. E outras terapias que elas, como a vitamina D, transplante de medula e derivados canabinoides, né? A gente sabe que a vitamina D baixa, ela é ruim, a reposição a gente ainda tem pouca evidência, mas geralmente a gente deixa um pouco mais alto, entre 40 a 60. Transplante de medula, em casos refratários às terapias, e hoje cada vez usando menos, porque os pacientes, cada vez mais a gente tem tratamentos mais eficazes. Derivados canabinoides, hoje a gente tem até uma aprovação para espasticidade, então o paciente tem muita dor por espasticidade, a gente pode até utilizar, mas sempre com uma terapia associada, não como uma terapia única. Então, é importante a gente ter isso na mente, que as terapias, outras terapias ou terapias alternativas, eles podem estar num contexto de uma melhoria do cuidado e qualidade de vida do paciente. A gente não deve afastar das terapias tradicionais na qual a gente tem evidência científica. Bom, pessoal, aqui as referências. Eu queria só agradecer essa oportunidade de estar falando um pouco sobre esclerose múltipla, né, para que a gente possa, com certeza, ter uma melhoria, principalmente aos pacientes que dependem realmente de todos os médicos terem um pouco mais de conhecimento sobre essa doença.